A gente vem aqui às ruas porque há uma necessidade da gente de fato tomar as ruas e estar sempre em ação, sempre se movimentando, porque apesar da gente ter conseguido derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas, o fascismo ainda está muito presente no nosso país e a gente deve combater ele a todo momento, como por exemplo com o nosso governador Tarcísio, enfim, Feder também. Todos esses não governam a favor do nosso povo, né? Governam a favor da burguesia, a favor dos super ricos, né? Não à toa o número de milionários aumentou durante a pandemia. Enquanto o nosso povo morria nos hospitais, enquanto o nosso povo morria de fome sem poder trabalhar, os ricos ficaram cada vez mais ricos, explorando o nosso povo. E esse é o padrão desse sistema em que a gente vive, né? Por isso é necessário que a gente esteja nas ruas, que a gente esteja construindo a nossa luta dia após dia contra o fascismo no nosso país e pela construção de um governo verdadeiramente popular, né? Um governo socialista no nosso país. É disso que a gente precisa para conseguir fugir dos problemas que a gente tem hoje, né? A gente pede a revogação da reforma da Previdência, a revogação do teto de gastos, o aumento de investimento na educação, contra os cortes na CAPES, contra os cortes das faculdades, pela revogação do novo ensino médio. Tá? Hoje nós estamos aqui por todas essas pautas que vêm como memória desse governo fascista do Bolsonaro e que agora, no governo Lula, precisa ser revogada, precisa ser olhado novamente e precisa ser revogado de uma vez, tá? Bom dia, pessoal. Estamos aqui como MST, sou o Luciano do MST e gostaria de falar um pouco da nossa luta, que é constante, né? A gente teve uma tarefa enquanto classe trabalhadora de tirar o Bolsonaro, mas a gente ainda tem que continuar na luta pelos nossos direitos. O primeiro deles é a revogação da reforma trabalhista, que precarizou as relações de trabalho, que garantiu mais exploração, mais dinheiro para o patrão e pouco dinheiro para o trabalhador. Eu acho que todo mundo que está passando aqui hoje sente na pele o que foi a reforma trabalhista. E pior do que isso, também a reforma da Previdência, que aumentou a idade do trabalhador para ele se aposentar, colocando ele, pessoas idosas que deveriam estar asseguradas, né, pelo Estado, para trabalhar no momento que deveria descansar. Mas nós, enquanto MST, defendemos uma reforma agrária popular, uma reforma agrária que possa dar moradia, dignidade e trabalho para produzir alimentos. Então, o nosso apoio, enquanto MST, para o governo Lula é um apoio crítico. É um apoio crítico no sentido de que retome a reforma agrária no país, ou que faça de fato uma reforma agrária no país. Porque só com a reforma agrária que a gente consegue romper com as desigualdades sociais e produzir alimento de verdade, e não ficar à mercê da indústria alimentícia, à mercê do capital que produz no território brasileiro e manda para fora. A gente quer produzir alimento para o povo. Hoje, a agricultura familiar é quem produz a maior parte dos alimentos. E também é a parte da população que tem menos espaços de terra para produzir seu alimento. Então a gente tem a maior parte do território brasileiro, território nacional, para produzir ração para animais fora do país, enquanto os agricultores familiares não têm terra suficiente para produzir alimento, para produzir vida. Então, hoje a gente está aqui pautando e sempre pautaremos a reforma agrária popular como um passo para a gente equalizar as desigualdades sociais e produzir comida no nosso país. A gente sabe que mais do que isso, a classe trabalhadora tem que estar organizada, porque só assim a gente vai conseguir atingir os nossos direitos. Não adianta esperar que o governo, por mais popular que pareça ser, ele vai fazer as reformas, vai fazer as políticas necessárias para a classe trabalhadora. A gente tem que estar organizado, cobrando o governo atual para que se efetive os direitos sociais no nosso país. Eu gostaria de deixar aqui
uma homenagem à Unidade Popular por estar puxando esse ato junto com as frentes aí de esquerda, por sempre estar pautando as necessidades reais. E a gente não cair naquele ponto de que ganhamos o governo. Nós não ganhamos o governo. A gente só tem um espaço à mesa, porque quem controla o Estado é a burguesia e o agronegócio. E é contra eles que a gente tem que lutar.